Bíblia comigo em Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. No versículo 13. Quem achou, fala assim: achei. Quem não achou, fala ai. Ô Jesus, revela os ais, onde está Isaías. Isaías capítulo 49, no versículo 13, diz assim, posso ler? Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí a resposta de Deus: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Pai, a tua rica, tua poderosa, infalível, graciosa palavra, ela já encontrou guarita em nossos corações. Então não permita que eu venha empobrecê-la, mas que eu venha esclarecer aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia, ao meu ver, é esse capítulo 49 do livro de Isaías. Aqui fala da expressão de amor de Deus para conosco. Deus está dizendo aqui: olha, eu amo você, eu cuido de você, mas Sião, Jerusalém, está dizendo assim: ei, Deus me abandonou, Ele esqueceu de nós. Aí Deus fala assim: ei Sião, ei Jerusalém, ei povo meu, ei Maria, ei Antônio, ei Rodinei, pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama? Mesmo que ela venha se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. As mamães sabem muito bem disto. Uma criança que mama, quando ela chega a hora de mamar e ela não dá de mamar, o peito vai enchendo de leite e pode dar febre, e algumas têm que até fazer cirurgia. Deus está dizendo assim: mesmo que uma mãe venha esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. E aí ele me chama mais atenção ainda. Ele fala da mãe que não esquece do filho, mesmo que ela se esqueça, ele não esquece. Aí Deus fala algo ainda mais poderoso: eu gravei, eu tatuei o seu nome na palma das minhas mãos. Meus amados irmãos, a mão ela toca em todo lugar. A gente toca no pé, toca na cabeça, toca nas costas, toca no coração. A mão sempre está diante dos nossos olhos. Deus está dizendo assim: ei, eu amo você de tal maneira que eu coloquei o seu nome na palma da minha mão, e eu nunca vou esquecer de você, eu sempre vou lembrar de você, eu sempre terei você diante dos meus olhos. Aonde a minha mão tocar, eu estou ali dizendo para você que você está com a minha mão, o seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Quando eu entendo isto, meus amados irmãos, só grava um nome de uma pessoa na palma da mão ou no corpo, é aquela pessoa que ama.
É tão interessante, é claro que eu fiz isso antes de me converter. Eu tenho 17 tatuagens no meu corpo, não sai. Eu sou um vaso bordado, mas eu não tenho o nome da Márcia escrita no meu corpo. E olha que eu amo a Márcia, mas Deus está dizendo assim: o seu nome, fala o seu nome bem alto, está na palma das mãos de Deus, ou nas palmas das mãos de Deus. Deus está dizendo assim: eu gravo o seu nome porque eu amo você. O capítulo 49 está falando de amor, de expressão de amor. E Deus está dizendo que o seu nome, o meu nome, nosso nome está na palma das mãos de Deus. E aí eu entendo que o amor de Deus é incondicional, sem nenhuma condição. Ele não ama porque você faz algo, Ele não te ama porque você nasceu brasileiro, Ele não te ama porque você é rico ou pobre, Ele te ama incondicionalmente. Deus vai nos amar sempre, não importa o que façamos. Deus ama a prostituta, Deus ama aquele que acabou de cometer um crime hoje. Deus ama. Deus continuará amando as pessoas. Deus continuará amando você. O amor de Deus é indestrutível. Ninguém consegue apagar o amor de Deus para com você e para comigo. Não que porque somos o que somos, não. Não porque somos uma pessoa especial, não. Ele nos ama porque Ele nos ama. Ao ponto que o seu nome está escrito na palma ou nas palmas das mãos de Deus. Então é um amor indestrutível. E a Bíblia nos mostra que o amor de Deus é assim. Se você marca aqui Isaías capítulo 49 e vem aqui comigo em Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim o texto: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, Deus te ama do jeito que você é. Só tem uns aqui que creem. Deus ama você do jeito que você é. Deus ama você. A Bíblia diz que Deus me amou sendo eu ainda pecador. Ele me amou, Ele continuará me amando. O amor de Deus é indestrutível. Aqui em 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10, diz assim o texto: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus, não é que eu amei a Deus, foi Ele que me amou, foi Ele que deu, foi Ele que enviou Jesus para perdoar os meus pecados. Ei, você não é esquecido de Deus. Os homens podem virar as costas para você, a sua família pode virar as costas para você, talvez o seu patrão pode nem lembrar de você, talvez você tenha passado por apuros nesses últimos tempos, mas lembre, Deus ama você, e ama de um amor indestrutível.
Ele ama você como Ele ama qualquer pessoa. Ele ama você como Ele ama o mais milionário de todos os tempos. Ele ama você como ama um recém-nascido. Ele ama você como ama a pessoa mais velha sobre a face da terra. Ele ama você e o amor dele é indestrutível. Se você abre aqui comigo em João capítulo 15, nós vamos dar uma passeada na Bíblia, é bom, não é? Ler a Bíblia, João capítulo 15, versículo 13. João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus te chama de amigo. Jesus chamou Judas de amigo. Judas veio com a turma para prender Jesus, os soldados com paus armados, e Judas vem para dar um beijo em Jesus. Jesus fala: o que vieste fazer, amigo? Jesus amou Judas até na hora da traição. Ele alerta Pedro e diz: Pedro, você vai me negar. E Pedro: de jeito nenhum vou te negar. E Pedro negou. E o olhar de Jesus penetrou o olhar de Pedro em amor. Quando ele ressuscita, ele sabia que Pedro estava cabisbaixo, estava destruído emocionalmente. Ele diz assim: vai lá e avisa todo mundo que eu ressuscitei, e diga a Pedro que eu ressuscitei. Fala para ele que eu o amo, mesmo que ele tenha me negado. Ei, mesmo que você tenha negado a Deus, Ele continua a amar você. Mesmo que você tenha feito um punhado de asneira, Deus continua a amar você. 1 João capítulo 3, vamos voltar lá para 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 1. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Só sabe quem é filho de Deus aquele que tem Deus como Pai e não como Criador. Abba, Pai. É um Deus de relacionamento. Então o que eu posso concluir? O amor de Deus por mim e por você é infinito. Não podemos fazer nada para ganhar mais amor, porque Ele já nos dá tanto amor que é impossível medir. Também não há nada que vamos fazer para fazer Deus amar menos. Quer que você goste ou não, Deus lhe ama e quer o seu bem. Eu vou ficar emburrado com Deus. Eu vou agora acabar. Deus continua a amar você. Eu nunca mais vou pôr o pé na igreja. Deus continua a amar você. Eu não quero saber mais de Deus. Deus continua amando você. Você não consegue fazer nada mais para Ele te amar mais, e você não consegue fazer nada menos para Ele te amar menos. Ele te ama de igual. Está compreendendo aqui, meus amados irmãos? Mas só tem um problema, e é um grande problema: o pecado. Nesse relacionamento entre nós e Deus, Deus vai me amar e continuará me amando. Mesmo que eu não o ame, Ele continuará me amando. Mesmo que eu ande na prática do pecado, Deus continuará a me amar. Ele não esquece de mim. Só que tem um problema: Deus odeia o pecado e não o tolera. Deus odeia o pecado e não o tolera. Nossos pecados são como uma barreira entre nós e Deus. Se você voltar aqui em Isaías
capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os vossos pecados, os nossos pecados, encobre o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Deus continuará amando o homem, mesmo que ele esteja no pecado, mas não quer dizer que Deus vai relacionar com o homem no pecado. O amor dele é incondicional, ele ama, ele ama, ele ama, ele ama, ele ama. Mas não quer dizer que ele tem que se relacionar na podridão do pecado, porque Deus odeia o pecado. É aquele filho que você tanto ama como eu amo meus filhos. E ele resolve fazer coisas que não é do nosso ensino, não é do nosso caráter, não é do nosso âmbito familiar, não é a cultura da família. O que acontece com aquele filho? Chicote estrala. Você já tomou uma chicotada aí, meu amado irmão? Quem já tomou as varadas do pai? Pé de galinha não mata pinto. Por que você tomou as varadas? Para entrar no eixo daquilo que os seus pais estavam ensinando para você. E louvado seja o nome de Jesus pela chibatada que você tomou e que eu tomei. É isso que o texto nos mostra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, Ele continua a amar, Ele continua para salvar, Ele continua para estender as mãos e abençoar. Ele ama, Ele quer abençoar. O texto fala, para nos salvar, nem surdo os seus ouvidos para não nos ouvir, para nos ouvir. O texto fala que Ele não está surdo, Ele ouve. Mas tem um problema, o pecado. O pecado faz Deus esconder o rosto. O pecado faz Deus encolher as mãos, mesmo amando. Mesmo que a pessoa morra e vai para o inferno, Deus continua amando a pessoa. O amor dele é indestrutível, infinito. Ele sofre quando alguém está indo a caminho do inferno. O amor de Deus por nós continua a existir, apenas não o conseguimos receber por causa dos nossos pecados. O amor, Ele continua nos amando, só nós não conseguimos receber esse amor por causa dos nossos pecados. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio para aniquilar a força do pecado em você e em mim. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar todos nós. Por amor a nós, Ele morre, Ele vai à cruz, para que você não fosse dominado pelo pecado. Ei, meu amado irmão, aquele que está em Cristo Jesus, o poder do pecado não está mais sobre a vida dele, ele não é mais escravo do pecado. Então o amor de Deus é mais forte do que o pecado. Por isso que Ele morre por mim. Em Jesus o pecado é como uma represa destruída pela força do rio de amor de Deus. Jesus destruiu
a força do pecado sobre você. Ei, você peca se você quiser, a escolha é sua. Você não é mais escravo do pecado, porque Deus amou você e enviou Jesus para morrer no seu lugar por amor a nós. Só Jesus poderia fazer isto. Jesus levou os nossos pecados na cruz, para que o amor de Deus transbordasse sobre nós, por sua graça. Agora qualquer pessoa pode ser inundado pelo amor de Deus, mesmo sendo o pior dos pecadores, basta somente crer em Jesus. Fala: Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Se o Senhor morreu na cruz por mim, o sangue do Senhor perdoa os meus pecados, e eu agora experimento do amor de Deus no meu coração. Só o amor de Deus para fazer isto. Meu amado irmão, é só você olhar a sua história, como você era antes e como você é agora. Sabe aquela pessoa briguenta, aquela pessoa cheia de confusão, ninguém na família aguentava? Eu estou falando de mim, tá? E talvez você era parecido comigo. Quando eu entendi o amor de Deus por mim, através de Jesus na cruz do Calvário, e eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, aquela pessoa não existe mais. Agora eu sou uma nova criatura, um novo homem. Eu nasci de novo pela fé, pela obediência à palavra. Aquilo que era de ódio no meu coração não existe mais, mas agora a paz, amor no meu coração. O amor de Cristo nos constrange. E quando a gente olha para o passado, a gente fica envergonhado. Eu fazia isso mesmo, eu falava aquilo, eu ia naquele lugar, eu experimentava aquelas coisas. Meu Pai, não há lugar no meu coração para querer aquilo mais, porque aquele vazio da alma que eu tinha no meu interior, aquele ódio que eu tinha no meu interior, aquele desejo de vingança que eu tinha no meu interior, não existe mais, mas existe a paz de Cristo. Preenche o vazio da alma. Jesus faz isso dentro de nós. Posso ouvir um amém? Quando reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos deles e cremos que Jesus nos salvou, o passado é apagado pela correnteza do amor de Deus. Por isso que quando eu abro aqui a minha Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Se estamos em Cristo, agora nós temos acesso ao coração do Pai, o amor do Pai para conosco. E a Bíblia fala assim: agrada-te do Senhor, só agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nem precisa falar, Ele sabe o desejo do seu coração. Quem ama sabe, quem ama conhece, quem ama vê. Por isso que o Senhor está com o seu nome escrito na palma da mão dele. Toda hora Ele olha para você, Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua história, Ele sabe o seu novo nascimento, Ele sabe o seu DNA, Ele te conhece por dentro e por fora, e Ele sabe os desejos do seu coração. Nem pediu, Ele já deu. Só Deus para fazer isto em amor.
Seu amor nos purifica e nos enche. Já não há lugar para o pecado em meio a tanto amor. E não é porque nós merecemos, é porque o amor de Deus é incondicional. Não é porque você fez alguma coisa que merece. Eu estou orando todo dia, e então eu mereço o amor de Deus. Não. É porque eu li a Bíblia 10 vezes e eu mereço o amor de Deus? Não. É porque eu fiz isso, aquilo? Não. Porque eu vou na igreja todos os dias? Não. Porque eu sou dizimista? Não. O amor dele é incondicional. Incondicional. Se você nasceu de novo, se Jesus entrou no seu coração, tudo do coração do Pai é liberado para o seu coração. Não há barreira, não há condição, é livre acesso. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda coisa que eu vejo, meus amados irmãos, se o meu nome está gravado na palma da mão de Deus, é porque Ele não quer esquecer de mim e nem de você. Tem algumas pessoas sem entendimento, falam: Deus esqueceu de mim. Esqueceu nada. Porque esquecer é apagar da lembrança. Esquecer é pôr de lado. Esquecer é desprezar. Esquecer é perder o amor, a estima. É procurar não se lembrar, é tirar da memória. Então Deus não esquece de você, porque Ele não te tirou da memória, Ele não perdeu o amor por você, Ele não esqueceu de você, Ele não te colocou de lado e Ele não despreza você. Então Ele não esquece. Por que Ele não esquece? Porque Ele gravou o seu nome na palma da sua mão. Por quê? Porque você é a coroa da criação. É tão interessante para você entender o que Jesus fala a respeito da coroa da criação, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: olha o que o Senhor fala com você. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes? Olha o que o Senhor está dizendo: ei, você é muito mais do que um pé de manga, você é muito mais do que uma plantação de milho, você é muito mais do que uma plantação de soja, você é muito mais do que eu criei para sustentar vocês, você é muito mais aos meus olhos. Aí no versículo 26 fala assim: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus está dizendo assim: ei, você vale muito mais do que a minha criação, você vale muito mais do que eu fiz, você é a coroa de toda a minha criação. Deus coloca você acima dos animais, Deus coloca você acima dos alimentos e diz assim: eu conheço você, sou eu que sustento você. O salmista diz assim: já fui jovem, agora sou velho, jamais vi um justo mendigar o pão e a sua descendência. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sempre haverá pão na casa do justo. O que é justo? Porque ele faz justiça? Não, é porque Deus o justificou através do sangue de Jesus. Não que justiça própria, nós não temos justiça nenhuma.
Ai de nós, se formos pesados na balança. Mas o Senhor está dizendo assim: eu torno você justo, de Caion, Deus tornando o homem justo. Então a Bíblia está dizendo assim: ei, você vale muito mais do que a criação, você é a obra-prima da minha criação. Outra coisa, por que Deus escreveu o nosso nome na palma da mão? Por causa da sua misericórdia. Aqui Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias vem o profeta Chorão. Tem um livro só para falar do choro dele. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23. Diz assim, 22 e 23. Jeremias 22, 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Porque o nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor, por causa da sua misericórdia. Ele olha para mim e fala assim: eu renovo a minha misericórdia a cada manhã sobre a sua vida. Fiz um punhado de asneira, você está perdoado pelo sangue do meu filho. Eu renovo sobre você as minhas misericórdias. Era para você ser consumido, mas por causa das minhas misericórdias você não é consumido. Era para tirar a sua vida, mas por causa da minha misericórdia ninguém põe a mão em você. Era para você ser colhido pelas trevas, dominado pelas trevas, mas por causa das minhas misericórdias, porque você crê no meu filho, ninguém toca em você. Outra coisa, porque Deus é fiel. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim, o texto: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Aqui em Timóteo, 2 Timóteo, volta um pouquinho aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o texto diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meus amados irmãos, é tão interessante como nós somos, como que nós erramos. Eu tenho certeza que talvez aqui muitos que aqui estão tinha um bom relacionamento com pessoas, e aí esse relacionamento de uma hora para outra, você não entendeu, alguma coisa aconteceu, ou você falou uma palavra que não era para ter falado, ou fez uma coisa que não era para ter feito. Aquela pessoa que você tinha um relacionamento de amizade, de companheirismo, de oração, até na mesma igreja, a pessoa nem quer olhar mais para a sua cara. Já aconteceu com você? Como que nós somos infiéis? Como que essa fidelidade do ser humano é tão fragilizada pela circunstância. O texto está dizendo assim: se somos infiéis, aí é para o relacionamento com Deus, Ele permanece fiel. Imagine se Deus tratasse você como me tratasse, do jeito que eu faço ou eu ajo com Ele. Imagine se Deus lembrasse de mim, e muitos só lembram de Deus, de prestar um culto a Deus, de levantar as mãos a Deus, de cantar louvores a Deus no domingo. Imagina de segunda a sábado Deus esquecesse de você, e só lembrasse de você no domingo. É bem provável que você não estaria aqui, nem eu. Já teríamos sido ceifados há muito tempo. O texto fala assim: se somos infiéis,
Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Mesmo que você faça o que fizer, Deus continua na sua fidelidade de amar você. Não quer dizer que Ele concorda com aquilo que estamos fazendo, não quer dizer que Ele vai assinar embaixo naquilo que fazemos, mas Ele continua nos amando. Ô filho, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Você está indo para esse buraco, mas eu te amo tanto. Você está dentro desse buraco, eu te amo tanto. Você está jogando terra sobre você, vai morrer, mas eu continuo te amar. Ele é fiel. Agora imagina, meu amado irmão, se Ele me ama, mesmo no buraco, mesmo na profundidade de toda a asneira da vida, Ele continua me amando. Imagina se eu estiver alinhado com o seu coração. Imagina se o meu coração estiver alinhado aos céus. Imagina se eu reconhecer em todo o tempo a minha pequenez, o meu pecado, como eu sou falho. Imagina se eu pedir perdão, imagina se eu liberar perdão para aqueles que me ofendem. Imagina se eu quiser andar uma vida digna, honesta, correta aos olhos de Deus e dos homens. Então esse amor se casa, esse amor se beija, e os milagres vão acontecer, a provisão vai acontecer, os sinais vão acontecer, a resposta vai vir, o milagre vai acontecer, porque não por mim, mas por Ele. Ele me ama, Ele continua a me amar, mas se eu estou nele, o milagre acontece. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus não esqueceu de você, Deus não deixou de amar você. Talvez foi você que deixou Deus de lado, por causa de tanta asneira no coração. E aí a mão dele está impedida de socorrer, mas o coração continua dizendo: eu te amo, eu te amo. As minhas mãos estão amarradas por causa de você, mas eu te amo. Mas o dia que você sair dessa posição de rebeldia, eu posso te trazer para perto de mim e te mostrar o quanto eu te amo. Aleluia! Em Jeremias 1,12 fala que Deus zela para cumprir a sua palavra. E para terminar, só grava o nome na palma da mão quem quer ter relacionamento. Quem quer ter relacionamento? Quem quer viver uma vida de amor? Amém? Só Deus sabe quem nós somos, e Ele quer que saibamos que Ele sabe como nós somos. É tão interessante que orar também é dizer para a nossa alma que Deus sabe o que eu estou falando com Ele, porque Ele já sabe todas as coisas. Eu oro para dizer para mim: alma, saiba que Deus sabe. Não que eu estou pegando Deus de surpresa, dizendo: Deus, olha a situação que eu estou. Oh filho, não sabia. Não, eu estou dizendo para minha alma, Deus sabe. Então creia nele. Espera a resposta dele, espera o sinal dele, espera a intervenção dele. Minha alma, creia, fique em silêncio, Ele está no controle. Para de ficar desesperada. Deus quer esse relacionamento. Salmo 139, Deus revela o seu coração para o homem. O Senhor fala assim: eu sei quem você é.
Eu sei quem você é. Antes de você levantar, eu sei quem você é. Antes de você falar, eu sei quais são as palavras que você vai falar. Antes de você pensar, eu sei os seus pensamentos. Se você vai no mais alto, lá estou. Se você vai no mais profundo abismo, lá também eu estou. Eu conheço todos os dias da sua vida, e todos eu relatei no livro da vida. É um Deus de relacionamento. Ele conhece o seu organismo. Ele tem o seu raio-x interior. Ele sabe quem você é. Ele sabe quantos dias você vai viver. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. É um Deus de relacionamento. E Deus está se revelando na Bíblia dizendo assim: coloquei, tatuei. Não vai sair fazendo tatuagem, falando, na Bíblia está escrito que Deus tatuou. Deus está dizendo assim: eu escrevi o seu nome, porque eu quero relacionar com você. Agora Deus faz isto, para quê? Para que nosso coração desperte, e permita Ele fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. Então é Ele que quer. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Vou derramar amor, vou derramar palavra, vou derramar cuidado, vou derramar aconchego, vou derramar provisão, vou fazer algo que ele nunca experimentou nesse relacionamento de amor. A decisão é sua, a decisão é nossa. Só Deus pode fazer aquilo que você sabe que você não pode fazer. Somente Ele. E Ele nos ama ao ponto de nos chamar para um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com Ele, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar cantando. Os diáconos vão tomar posição do seu lugar.